Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos continuidade à leitura de Maçonismo e Catolicismo do padre Félix Sarday Salvani e leremos alguns capítulos que não foram lidos desde o início dessa série de episódios sobre o padre Félix Sarday. Retornaremos, portanto, ao início do livro. Começamos pelos capítulos 6 e 7, então hoje leremos o capítulo 1, que dá uma ideia geral daquilo que já foi esmiuçado nos episódios anteriores em relação a vários outros subtemas que decorrem desses capítulos iniciais. Capítulo 1, qual é o bem desta nova condenação da maçonaria e suas doutrinas pronunciadas pelo soberano pontífice na encíclica Humanum Genus? O maçonismo é a mesma coisa que maçonaria? Lembrando aqui um pequeno parêntese que este livro foi publicado pela primeira vez no final do século XIX. A edição que nós estamos lendo é de 1890. Então, continuando a leitura do capítulo 1, o objeto da encíclica Humanum Genus é a condenação da maçonaria. Essa seita infernal já tem sido repetidamente reprovada e condenada pela Santa Sé sob os pontífices anteriores. A primeira questão que surge na presença deste novo documento é a seguinte: por que essa nova condenação, se Roma já havia se pronunciado sobre o mesmo assunto em sentença oficial, também autorizada e, portanto, também obrigatória para verdadeiros católicos? 2. Por que o Papa ainda está falando conosco sobre o mesmo assunto? E por que os ultramontanos olham para este documento como uma verdadeira novidade? Nós responderemos, na modesta medida de nossas forças, essas dúvidas. E essas próprias dúvidas nos permitirão estudar e compreender perfeitamente a importância especial oferecida pelo documento acima mencionado sobre todos os outros do mesmo tipo. Sem dúvida, a maçonaria já havia sido condenada por esse nome há muito tempo, e nosso Santo Padre, o Papa, levou em conta as condenações de seus gloriosos predecessores. Assim, antigamente como hoje, havia pecado para pertencer à maçonaria, e essa seita foi amaldiçoada assim que foi declarada pela primeira vez como satânica e anticristã pelo Doutor Universal. Mas o que os atos pontifícios anteriores não haviam feito foi defini-la, representá-la, fotografá-la de alguma forma, mostrar o que é em si e em suas obras, com a magnitude e a extensão que acaba de ser implantada pelo atual Vigário de Cristo. É isso que torna o caráter especial e dominante dessa encíclica. A maçonaria é detestável. É um crime ser um maçom. Todos nós católicos já sabíamos e pregávamos isso. Mas o que é ser um maçom? Quais são as doutrinas essencialmente maçônicas? Até que ponto a maçonaria infectou a sociedade atual? É o que muita gente não sabia, mesmo entre os bons. É isso que muitos, mesmo entre os católicos sinceros, não queriam compreender completamente. Isso é o que, para muitos, era apenas uma mania insana, um tema tedioso de convenção fanática e intransigente. De modo que o principal efeito do discurso pontifício foi, desta vez, depois de ter condenado a seita novamente, desmascará-la. Depois de ter reprovado, descrevê-la, chamando a atenção do mundo para a maçonaria e também para o maçonismo. A maçonaria, sendo assim ouvida, e depois de estudar palavras longas e duras de Leão XIII, nós intitulamos o presente trabalho Não Maçonaria e Catolicismo, o que parecia ser uma fórmula mais concreta, mas Maçonismo e Catolicismo, um título que abraça mais completamente todo o conceito maçônico, pois, em nossa humilde opinião, existe o conceito mais essencial, mais exato e mais natural da encíclica. No entanto, alguém talvez rirá de nossa distinção chamando-a de supremamente abstrata e metafísica, se não arbitrária e infantil. Provaremos a ele que, ao contrário, é simplesmente muito prático, muito fácil de compreender e uma aplicação indispensável e imediata. A maçonaria é uma associação ou uma seita, até então quase totalmente secreta, mas agora pública e oficial,
e em toda parte conhecida, mesmo nas ruas, quase no mesmo nível de uma instituição legal. Ela tem sua organização, sua doutrina, seus processos, suas iniciações, suas assembleias, etc. Os maçons são aqueles afiliados e que não desistiram dela por uma abjuração formal. Tal é, em resumo, a sociedade chamada de maçonaria. No momento, essa noção fundamental é o suficiente para nós. Aqui, há maçonaria e maçons, mas ainda não é o maçonismo. O maçonismo é mais e muito mais que isso. Esse é o objetivo principal e mais importante, como se pode ver, da encíclica Humanum Genus. O maçonismo é o hábito de possuir, praticar e professar a doutrina maçônica, e pode realmente ser praticada e professada por muitos, inclusive aqueles que materialmente podem não ser chamados maçons, porque não estão inscritos fisicamente nos registros da maçonaria. O maçonismo é influência maçônica em leis, na diplomacia, na leitura, no entretenimento, na caridade, no ensino e todas as esferas da vida social. Pode-se ser um trapaceiro, cúmplice e culpado de tudo isso, sem ser positivamente afiliado às lojas ou ter colocado o avental maçônico. Para tornar nosso pensamento mais claro, recorreremos ao modo simples e popular de comparações. A luz que os físicos chamam de difusa, e que é aquela que ilumina durante o dia os lugares onde não penetram os raios do Sol, certamente não é o próprio Sol. No entanto, é luz solar, embora não seja o disco solar. É nele que ela atrai toda a sua beleza, seu esplendor, sua influência benéfica. Assim é o maçonismo. É o resplandecente, o esplendor difuso desse escuro grupo de perversidade anticristãs chamado de maçonaria. Ele estende sua influência muito além do segundo. Ele envenena, corrompe e mata maçonicamente até mesmo um grande número daqueles que não conhecem a existência de maçons e da maçonaria. O efeito desse maçonismo ou dessa maçonaria difusa, muito mais fatal que a da maçonaria em seu sentido concreto e material, é este poder horrível que as lojas em todo o mundo possuem hoje e que certamente não possuiriam se a maçonaria pudesse apenas contar com o apoio de seus afiliados oficiais e se não fosse julgada e servida pela proteção mais efetiva de muitos maçons inconscientes, isto é, de católicos impregnados, às vezes involuntariamente, outras vezes por sua culpa, do maçonismo mais refinado. Parece-nos que essa distinção não parecerá mais tão elevada e metafísica para alguns daqueles que ela talvez fizesse sorrir a princípio. Parece-nos que eles estão começando a perceber pela nossa expressão a questão, o objetivo que estamos perseguindo. Deste elevado ponto de vista, vastos horizontes se desdobram diante de nossos olhos. Já veremos como, tomando uma a uma as palavras do Papa, e especialmente a que visa a desmascarar a maçonaria, colocamos, com a ajuda de Deus, o dedo na ferida e encontramos neste admirável documento emanado de Roma o diagnóstico de todo o mal social na atualidade. A primeira causa e a primeira raiz desse mal é a maçonaria, cujo efeito mais geral e mais terrível é o que chamamos maçonismo. Essa denominação vulgar e usual, também dada como autêntica por Roma em outros documentos, é, por que não o diríamos por nossa vez, a do liberalismo. Vamos ver isso, com a ajuda de Deus, nos capítulos seguintes. A distinção que indicamos marca antecipadamente a divisão natural de nosso trabalho. Falaremos primeiro da maçonaria considerada em seu objeto material, ou da seita em particular, em concreto, e isto somente por meio de construção necessária. Em segundo lugar, e principalmente, falaremos da maçonaria considerada em seu objeto formal, formalizado, ou do maçonismo, as obras e influências maçônicas em geral. O Papa abriu a brecha através da qual devemos passar sem medo ou sem respeito humano, todos nós que nos gloriamos em caminhar sob o comando de um líder tão valente.